certamente você já ouviu falar sobre as dietas da moda. A dieta da proteína, a dieta da sopa, a dieta da lua, a dieta dos carboidratos e, atualmente, a dieta anti-glúten. A dieta anti-glúten, ela prega que você restrinja a ingestão do glúten, que é uma proteína presente nos cereais, né? E aí você fica proibido de comer alimentos que contenham glúten, como pães, massas e cereais que contenham ou aveia, ou trigo, ou centeio. Atualmente, a maioria dos alimentos e preparações tem algum desses cereais. Então você fica restrito a poucos alimentos na sua dieta e causa uma deficiência grande de outros nutrientes. Dessa forma, ainda a reeducação alimentar é a melhor saída para o emagrecimento saudável, através de uma alimentação balanceada e a prática regular de atividade física. O projeto Pensar e Fazer Arte do GEP, Grupo de Estudo e Pesquisa em Interdisciplinaridade, e FAFICLA, Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e Artes, tem a grata satisfação de apresentar aos telespectadores do Pensar e Fazer Arte, Lilian da Silva Braz. O nosso convívio de 2 anos está fortemente ligado às práticas de ensino, no nosso caso, inglês, sob uma perspectiva interdisciplinar. Embora pudéssemos falar muito sobre isto nesse programa, falaremos sobre o trabalho de iniciação científica produzido por Lilian e orientado pela professora doutora Glória Regina Loreto Sampaio, que teve como título Tradução Audiovisual, o caso da legendagem em seus contextos, implicações para o tradutor em formação. Quando recebi o trabalho para dar o parecer final, não acreditei no tamanho dele. Um calhamaço enorme. Comecei a ler e me encantei. Quando cheguei na metade, não consegui parar. E quando terminei, estava maravilhado por tão primoroso trabalho. Sendo que a legendagem está frequentemente presente em espetáculos de arte, cinema, ópera, documentários, e tenho um trabalho como este em minhas mãos, convidei Lilian da Silva Braz para esse programa. Lilian, é um prazer receber você no Pensar e Fazer Arte do GEP da FAFICLA e gostaria, primeiramente, que você se apresentasse ao nosso telespectador. Bom, primeiramente, o prazer é meu de estar aqui no programa. Eu sou estudante de letras da PUC, faço português e inglês, e eu terminei a iniciação científica agora em julho desse ano. E o interesse pela área de legendagem surgiu desde a época da escola, porque desde lá eu já vinha pensando em atuar na área de tradução, mas eu não sabia o que ainda. Então a iniciação foi uma oportunidade de eu descobrir no que consistia a área da legendagem, que também partiu de interesse por justamente eu assistir a filmes, a seriados que eu gosto. E aí me surgiu esse interesse em descobrir como que eram feitas as legendas, para colocar lá tudo sincronizado, de acordo com as falas. E foi basicamente isso. Quer dizer, essa foi uma vontade sua desde criança, foi um interesse que te moveu, não é isso? Isso. E é bom quando isso acontece, porque isso talvez vire a sua pesquisa de vida, né? Sim, não só a minha pesquisa de vida, como minha carreira também, carreira profissional, porque eu pretendo seguir na área. Você também pretende seguir na área. Maravilhoso. Lilian, como você colheu os dados para essa pesquisa tua? Então, eu colhi de 2 formas. Primeiro, foi muita leitura de embasamento teórico e metodológico. Então, eu li autores como Gorovitz, que falou sobre cinema. Eu li Romero Fresco, que é uma bibliografia muito recente na minha pesquisa, porque ele é um dos únicos autores que fala sobre re-speaking, que é uma nova forma de legendagem que está no mercado agora. Eu li Gottlieb, de la Bastida e entre muitos outros. E a segunda parte da coleta de dados foi entrevista com 6 tradutores
eu fiz um questionário de 10 perguntas e enviei para eles por e-mail. Aí eles responderam e meu objetivo com isso foi contrapor o que encontrei na literatura com aqueles tradutores que já estavam atuantes na área há pelo menos 12 anos. Há pelo menos 12 anos. Isso. Sim. Então eu queria ver o que mudou na área da legendagem, o que permaneceu igual e comparar para ver se o que eles estavam falando, que os teóricos já falaram, porque tem muito texto meu, muita bibliografia de 1999, de 2000. Eu queria comparar com os dias de hoje. Então foi bem legal. E você encontrou muita diferença entre o que era falado em 1999 e o que é falado hoje em dia, em 2012? Então, no modo de fazer a legendagem mudou muito por causa das tecnologias, porque hoje a gente tem muito mais disponibilidade de tecnologia, muitos mais programas, softwares que facilitam o trabalho do tradutor, fora a internet, que também é super recente. E também algumas características das legendas também mudaram. Sim, vamos falar disso daqui a pouquinho. Quando se trabalha com legenda, quais são as principais dificuldades encontradas? Então, as dificuldades são muitas. A primeira delas é a questão espaço-temporal. Porque, primeiro, tem a relação quantidade de caracteres e o tempo que a legenda fica exibida na tela. Então, para cada tipo de mídia, você tem uma quantidade X de caracteres. Se for para TV, tem uma quantidade certa. Se for para DVD, tem outra quantidade. E então o tradutor tem que estar muito atento a isso, ele tem que conhecer muito bem as diferentes mídias com que ele vai trabalhar e também os programas, os softwares, que é para ele conseguir colocar a legenda, colocar o que ele quer dizer naquele espaço e ficar exibindo naquele tempo, de acordo com a duração da cena, com a duração da fala da personagem, para ficar sincronizado. É um processo bem complexo. É, bastante. E outros problemas, assim, por questões culturais ou por questão de adaptação da fala mesmo. Porque mesmo que um filme exija o uso de alguns palavrões, tem muita empresa ainda que não deixa usar. Então você tem que substituir por palavras mais eufêmicas, digamos assim. Ah, sim. Então... O que eu acho que às vezes também quebra todo o contexto, porque às vezes o palavrão não é ofensivo, e sim uma expressão de ênfase, né? É para enfatizar, não realmente para ofender. Sim, em algumas situações, sim. Em algumas situações, sim. Dados importantes são perdidos dentro desse processo que você acabou de falar, não é? Você poderia citar algumas das razões? Então, eu consigo pensar agora principalmente em duas razões, que é espaço temporal, porque você tem que ter muito controle dessa questão do espaço. Sim. Porque aí às vezes um tradutor tem que reduzir muito a fala da personagem para poder caber na legenda. E outra questão é cultural, porque muitas vezes você tem que adaptar para a cultura que vai receber aquele filme. Então, dependendo do que for esse aspecto cultural, você vai ter uma dificuldade para traduzir isso, para passar para outra cultura que você quer. Muito bem, muito bem. E qual é o papel da legendagem ser vista como uma operação cultural entre repertórios? Veja, você tem o repertório cultural de onde o filme é produzido, com os atores, talvez dividindo a mesma cultura, talvez não, porque às vezes eles são importados de outro país para fazer um filme em outro país, como o caso de Sophia Loren, por exemplo, que fazia em Hollywood, sendo italiana, etc, etc. Quer dizer, o que significa esta operação cultural entre repertórios quando você tem que legendar alguma coisa? Então, a legendagem, ou a tradução em geral, é uma forma de você traduzir culturas. Porque mesmo que às vezes não haja equivalência de um aspecto cultural, por exemplo, do Brasil, não haja equivalência nos Estados Unidos, por exemplo, você tenta passar, sim, alguma coisa cultural sua para quem vai assistir o filme, o seriado ou o programa. E que se assemelhe mais ou menos em significado à forma original falada naquela cultura, usada naquele contexto e naquela situação. Isso, então o tradutor às vezes tem que fazer adaptação. Se ele tiver um bom conhecimento, um bom repertório cultural, ele vai conseguir encontrar algum outro aspecto
que se assemelhe na cultura de chegada, na cultura que vai receber o filme. Porque a tradução literal, às vezes, não quer dizer absolutamente nada. Né? Não, a tradução literal nem sempre ela é bem-vinda, porque depende de todo o contexto do filme e de quem vai receber, do público, da faixa etária. Claro. E como estão resolvidos os problemas técnicos de legendagem e a mensagem a ser transmitida? Esses problemas técnicos interferem. Por exemplo, às vezes você pode ter uma vontade de traduzir a sentença, mesmo parafraseando a fala, por exemplo, mas às vezes não dá por problemas técnicos. Quais são as implicações disso? Quais são as dificuldades? Na tradução para legendagem de DVD, filme ou programas gravados, geralmente esses problemas técnicos eles têm que ser resolvidos na hora, porque geralmente os tradutores têm um prazo, que é 1 dia e meio a 3 dias para traduzir todo o programa. Então, esses problemas técnicos eles têm que dar um jeito naquela hora. Deu problema com o software, procura outro. Deu problema com o computador, dá um jeito. Nossa. Então, é mais nisso. Agora, se for tradução para legendagem ao vivo, os problemas são outros. Então, eu acho que é muito mais complicado você corrigir os problemas na legendagem ao vivo. Porque, às vezes... Fala é volátil, é na hora, né? Isso. E na legendagem ao vivo, você fala num microfone para um software que vai traduzir sua fala em uma legenda. Então, se tiver um erro, você vai ter que olhar na hora e tentar corrigir na hora. Mas muitas vezes você pode deixar passar, porque não vai dar tempo de arrumar. Lilian, veja, num concurso de Miss Brasil feito num concurso de Miss Mundo, de Miss Universo feito nos Estados Unidos, por exemplo, ou um Oscar, não é? Que é transmitido mundialmente. A tradução em português deixa muito a desejar, não é? Ela é feita assim para dar uma impressão do que está sendo falado e aquilo lá não é verdadeiramente o que está sendo falado. O que seria necessário? Então, nesses casos, a gente pode ter a legendagem também, mas pelo que eu vi, tem muito de dublagem ou voice-over nesses tipos de programa. Então, tudo muito rápido, porque é ao vivo. Sim, é ao vivo. Então, precisa muito de experiência e acho que quem está tentando traduzir um programa desse porte, que nem o Oscar, deve ficar muito nervoso na hora também. Claro. Então, tem que ser um bom profissional, tem que entender muito das duas línguas para qual ele vai traduzir e qual ele está ouvindo. Então, eu acho que é mais isso. Treinar sempre, fazer cursos sempre que possível, mesmo quem já está na área. Sim, a educação continuada para o tradutor é uma condição sine qua non. Aliás, para todos os cursos da academia, para todos os cursos, para todos os campos de conhecimento, o que é aconselhável pela educação hoje em dia é que haja educação continuada, seja qual for o curso, não é? É bom sempre avisar isso, porque sem isso é impossível. Porque principalmente na tradução ao vivo é muita questão de treino, então... Sim. Grandes pensadores como Morin, por exemplo, destacam em suas obras a influência e o papel do cinema como formador de opinião e um religador de cultura. Isto é, ele une culturas, não é? Porque realmente a arte é que nos ensina, não é a vida que imita a arte, é a vida que imita a arte, não é? Porque nós temos milhares de Hamlet, como dizia Procopio Ferreira, milhares de Otelos, etc., mas só quando eles são apresentados pelo teatro é que a gente começa a pensar neles e nos modificar. Eis o grande papel da arte, não é? Explica ao telespectador por que ao assistirmos um filme americano, por exemplo, as pessoas bilíngues, aquelas que são fluentes nas duas línguas, ou dão risada na hora errada, entre aspas, porque o cinema inteiro fica calado, e 2 ou 3 pessoas dão risada numa determinada parte, onde os autores soltam maravilhas, não é? Assim, dentro do contexto e da situação que está sendo mostrada. Para a grande maioria das pessoas da audiência, isso é a hora errada de dar risada, não é? É a grande maioria que não ri na hora certa? É certo isso? Então, não sei se a gente pode dizer que é a grande maioria, mas que tem uma boa quantidade de gente que não vai rir naquela determinada hora, sim.
porque nem todo mundo domina as duas línguas, a língua do filme, que geralmente é o inglês. Então, quem conhece, piada, por exemplo, como você citou, é uma questão muito cultural. Então, é que nem todos os outros aspectos culturais. A gente pode ter uma determinada piada aqui que não vai ter correspondência lá fora. Então, o tradutor, principalmente para seriado, ele encontra muita dificuldade na hora de traduzir esse humor. Porque, às vezes, o que é humor nos Estados Unidos não é humor aqui. O que é humor na Europa também pode não ser humor aqui. Dentro da cultura, o humor é absolutamente complexo e depende de você pertencer realmente àquela cultura, ou vivenciar ou experienciá-la por muito tempo, porque mesmo que você experiencie uma outra cultura por 30 anos, 40 anos, você jamais pertencerá àquela cultura, segundo vários autores, não é? Por isso que o humor é muito, muito difícil. E tem casos que os tradutores, eles às vezes nem traduzem a piada, eles colocam só uma frase e deixam passar. E aí já coloca a frase seguinte, a fala seguinte da personagem, porque às vezes não tem como traduzir. E isso é um problema da legendagem também. Mas que serão resolvidos com o tempo. Eu acho que a tecnologia é infinita, é infinito o número de possibilidades que a tecnologia pode oferecer e virá futuramente oferecer muito mais para facilitar. Com certeza, a gente está desenvolvendo novas tecnologias a cada dia. Novas tecnologias a todo instante. Quer dizer, esses problemas atuais, logicamente, não são problemas que permanecerão sempre. Talvez daqui a uns 5 ou 6 anos, por exemplo, a coisa se modifique para melhor, claro, a fim de facilitar o trabalho do pessoal que trabalha com legendagem, né? Por que a legendagem é considerada um trabalho em parceria? Isto é, um trabalho interdisciplinar. Então, primeiramente porque, como a maioria das pessoas que assistem filmes, seriados ou outros programas legendados pode pensar, a legendagem, ela inclui o legendista, que é quem confecciona as legendas, ou seja, o tradutor. Tem o legendador, que é quem introduz a legenda no filme, por meio de alguns programas, softwares. E tem os laboratórios, que são quem contratam os tradutores e os outros profissionais que podem estar envolvidos na área. Então, tem que ter um trabalho muito amigável, digamos assim, harmonioso entre esses 3 principais profissionais. Para que o trabalho saia na data esperada, porque o prazo é muito curto, para que não dê erro nenhum, para que não tenha não tenha um estresse maior do que aquele que a própria profissão de ser tradutor já oferece. Exatamente, quer dizer, um trabalho em parceria minimiza isso. Aliás, todo o trabalho em parceria na escola facilita muito. Quer dizer, a decisão não fica só, inclusive a pesquisa em parceria, não é? E também é comum os tradutores trabalharem em conjunto. Um tradutor nunca trabalha sozinho, ele tem sempre um amigo para poder revisar, para dar uma olhada, para poder ajudar. Então, aí às vezes um mesmo trabalho de legendagem é feito por 2 tradutores ou mais. E no caso da legendagem, por exemplo, é sempre importante ao tradutor, não é? Que quem fala isso é Arroio, que ele saiba uma terceira língua, porque caso ele não ache uma equivalência, não ache uma palavra, a terceira língua bate a terceira palavra e ele consegue associar ou parafrasear ou encontrar um termo que realmente... Com certeza. Saber mais línguas pode ajudar muito na tradução. Pode ajudar muito, quer dizer, não é somente one-to-one, entende? Quer dizer, não é uma em relação à outra, mas pode haver uma terceira, uma quarta, uma quinta influência. Quer dizer, quanto mais línguas o tradutor souber, melhor será a possibilidade de encontrar formas para uma tradução entre uma língua e outra. Não é? O que vem a ser re-speaking? E qual é e sua importância para pessoas com necessidades especiais, para surdos e para pessoas que são deficientes visuais? Então, o re-speaking é uma nova forma de legendagem ao vivo que está surgindo agora no mercado de trabalho. Como eu falei antes, o Romero Fresco é uma bibliografia muito recente,
eu usei um livro dele que ele lançou no ano, acho que foi na metade desse ano ou no ano passado, se não me engano, acho que foi 2011. E então é um novo tipo de legendagem. Ela é feita ao vivo e é destinada principalmente para surdos. Para cegos tem outros tipos de legendagem. Então, nesse tipo de legendagem, como em qualquer outra ao vivo, o tradutor vai ter geralmente na frente dele, numa cabine, um computador, uma tela para ele ver o que ele está falando, um microfone. Então, ele vai falar para o microfone o que ele vai estar com um fone de ouvido, geralmente, porque ele vai ouvir o original e vai falar para o microfone traduzindo na língua que ele quer. Aí o programa do computador, o software, vai traduzir a fala dele em texto e vai lançar ao vivo. E aí na tela que ele tem do lado, ele vai verificar se o software entendeu alguma palavra errada e o que ele pode fazer para corrigir naquela hora. Então, só que tem alguns problemas, porque o tradutor ele não pode falar naturalmente. Como é um software, ele fala de uma forma mais mecânica e ele inclui algumas informações, no caso do re-speaking. Ele pode incluir pontuação, depende, na hora da fala mesmo, na hora que ele fala, para o programa reconhecer. Então, é bem complicado. Eu vejo isso muito em óperas, em concertos, entendendo, eles têm esse... E, por exemplo, muitos deficientes visuais ou surdos se beneficiam muito desse... E eu gostaria de saber como é que funciona, quer dizer, porque a gente não tem a noção de como isso trabalha, entende? A fim de que eles entendam what's going on, quer dizer, o que está acontecendo em termos de trama, de palco, de cena, tudo. Tudo é informado, Lilian? Então, eu não sei exatamente se tudo é informado, porque na minha pesquisa esse foi mais o finzinho dela e eu só vi que é uma novidade na área. Mas isso vai ser o seu mestrado, né? Isso, eu pretendo pesquisar no TCC. Isso, e o seu doutorado, se Deus quiser. Isso. E eu estou muito satisfeito que a orientadora da Glória, informando ao telespectador, a orientadora da Lilian, que é a Glória Sampaio, acertou, isto é, nós acordamos que nós vamos publicar um livro juntamente com o seu trabalho, o que nos deixa muitíssimo satisfeitos. Lilian, eu gostaria de agradecer muitíssimo a sua presença em nosso programa e gostaria que você falasse alguma coisa para aqueles alunos que estão fazendo iniciação científica ou TCC. Como é o processo? Fale para eles quais são os steps, qual é o papel do orientador, para que não fiquem assustados, desesperados, etc. O que você diria a falar a respeito de como foi a sua orientação com a Glória, quais foram as dificuldades, você explica muito bem isso no trabalho, mas agora como artigo, essa parte talvez suma, mas como publicação, mas vamos falar para eles só para dar para diminuir o medo deles, né? O medo de pesquisa. Bom, eu que agradeço de poder ter a oportunidade de falar aqui no programa. E quanto à orientação, assim, acredito que todo orientador ele vai te dar nortes para você conseguir fazer seu trabalho. Sim. Então, você vai ter uma bibliografia para ler, porque o embasamento teórico é muito importante. Sem embasamento teórico, sem pergunta de pesquisa, você não tem pesquisa. Então, você vai ler vários textos e como vai ser na área que você quer, para o seu TCC, como você já escolheu, vai ser muito mais prazeroso fazer, porque você vai ter interesse naquilo. Então, quanto mais você lê, mais você vai querer continuar lendo outros autores, outros textos. Porque precisa ser interesse, né? Isso. Não adianta em pesquisa o orientador impor também ao aluno que ele deve pesquisar. O aluno tem que trazer dentro dele, mostrar o tesouro escondido, como a gente fala na interdisciplinaridade, como o Ivani Fazenda fala. Você mostra o tesouro escondido e aí tira a sua pergunta de pesquisa de você. Nunca deixar o orientador influenciar você. O orientador pode ajudar se você não tem Se você não tem uma noção geral. Claro, você não tem uma noção tudo, mas a pergunta tem que vir de você. Porque você tem que estar interessado. Se você não estiver interessada, você não estará motivada. Se você não estará motivada, você não pesquisará. Isso. Ou vai pesquisar sobre uma coisa que já sabe a resposta. Que é Ou horrível. então vai pesquisar sem ter aquele prazer de ler os textos. Exatamente. De saber mais. De gerar outras perguntas.
E cada pergunta que você gera mais dúvida. Não é? A dúvida que é importante. Porque senão não há pesquisa. Será? Não é? É essa a grande pergunta, que a gente sempre está procurando. E dentro do processo nascem outras perguntas. E essa pesquisa é uma pesquisa de vida. Com certeza. E como e o que você teria que falar, o que você teria a falar para os seus amigos que vão fazer TCC agora? Primeiro, para eles não se desesperarem, dá trabalho, dá um pouquinho, mas mas é para um bem maior, porque você vai estar gerando conhecimento, você vai estar se aprofundando numa área que você gosta. Então, isso acho que vai ser útil para a sua vida, para o seu futuro. Por exemplo, eu pretendo continuar com a minha pesquisa. Se outros colegas forem fazer um TCC na área que eles gostam, talvez eles possam fazer o mesmo para mestrado, para doutorado, ou dar palestras, aí depende. Eu acho que Muito bem, Lilian. Eu gostaria de agradecer muitíssimo a sua presença em nossos estudos. Muito obrigado e parabéns mais uma vez pela sua brilhante iniciação científica e também gostaria de agradecer ao telespectador pela audiência. Muito obrigado. Certamente você já ouviu falar sobre as dietas da moda. A dieta da proteína, a dieta da sopa, a dieta da lua, a dieta dos carboidratos e, atualmente, a dieta anti-glúten. A dieta anti-glúten, ela prega que você restrinja a ingestão do glúten, que é uma proteína presente nos cereais, né? E aí você fica proibido de comer alimentos que contenham glúten, como pães, massas e cereais que contenham ou aveia, ou trigo, ou centeio. Atualmente, a maioria dos alimentos e preparações tem algum desses cereais. Então você fica restrito a poucos alimentos na sua dieta e causa uma deficiência grande de outros nutrientes. Dessa forma, ainda a reeducação alimentar é a melhor saída para o emagrecimento saudável, através de uma alimentação balanceada e a prática regular de atividade física.